Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thiago Vilaça e você está assistindo ao quadro Gestão de Academia. No vídeo de hoje eu vou mostrar a metodologia que eu usava para capacitar, treinar e desenvolver os meus estagiários. Antes de me aprofundar num programa de capacitação e treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu quero dizer para vocês que esse modelo foi usado desde 2009, que foi o meu primeiro ano como gestor, até 2015 com muito sucesso. E eu posso assegurar para você que ele foi o responsável por formar muitos dos melhores profissionais que estão hoje no mercado. Só uma curiosidade a respeito desse programa de estágio: eu sou educador físico e o meu trabalho de conclusão de curso foi investigar como é que as empresas fitness investiam em treinamento e desenvolvimento dos seus profissionais. O fato é que um programa de treinamento e desenvolvimento corporativo se assemelha muito à fase inicial de um cliente na nossa academia. Para você executar a inserção de um programa de estágio, primeiro de tudo, você precisa fazer um diagnóstico, ou seja, do que a sua academia precisa. Isso, dentro da realidade da educação física, se assemelha muito à fase de avaliação funcional do nosso cliente, porque é ali que você vai identificar qual é o melhor treinamento para cada tipo de pessoa. Num programa de treinamento e desenvolvimento, funciona da mesma maneira. Depois da fase de diagnóstico vem a fase de planejamento, ou seja, o cronograma que você vai seguir, os temas que você vai abordar, muito parecido com o tipo de série que você vai prescrever para o teu cliente, o tipo de aula coletiva que você vai indicar para ele. Depois do planejamento vem a aplicação do treinamento em si, que é exatamente onde a mudança vai acontecer. Com o cliente da nossa academia funciona da mesma maneira. É ali que ele vai perceber que está ganhando massa magra e perdendo massa gorda. A quarta fase de um programa de treinamento corporativo é chamada de avaliação. É ali que você vai medir o resultado de todo o programa aplicado. Pode ser prova e avaliação comportamental. Você pode, inclusive, comparar as pesquisas de satisfação de atendimento ao cliente. Porque se houve evolução da anterior para a atual, é sinal de que o seu programa de treinamento e desenvolvimento está surtindo efeito. Feita essa explanação sobre um programa de treinamento e desenvolvimento, eu verifiquei que na minha academia eu não podia começar com nada mirabolante. Eu precisava começar do básico. De fato, eu verifiquei que a gente precisava construir alguns pilares técnicos. E o principal deles era fazer com que a minha equipe falasse a mesma língua. Então a gente pensou numa progressão pedagógica em relação aos temas. Começamos do básico para o mais avançado. E quando eu falo que a gente começou do básico, eu estou dizendo que a gente começou a falar sobre anatomia e biomecânica. Esse tema era dividido em 3 tópicos. O meu estagiário precisava estudar os tópicos, apresentar de forma oral e escrita. Você deve estar se perguntando: beleza, Thiago, mas o que você pedia em relação a esses tópicos? Coisas básicas. O meu estagiário ele precisava responder qual é a diferença de você fazer uma rosca bíceps alternada para uma simultânea. Ele precisava entender qual era a posição mais vulnerável do ombro. Ele precisava entender as características osteomioarticulares da articulação do joelho. E ele precisava entender as particularidades de uma coluna vertebral. Porque sem isso, como é que eu posso garantir que ele vai entregar um produto, serviço, um atendimento de qualidade? Nessa apresentação oral escrita, que levava um sábado e ele fazia para uma banca, a gente atribuía notas para a apresentação dele. E de acordo com a nota que essa banca atribuía à apresentação do estagiário, ele avançava de tema ou voltava para casa, estudava e reapresentava aquele que ele não foi aprovado. Depois do tema anatomia e biomecânica, a gente avançava um pouquinho na progressão pedagógica e falava sobre fisiologia do exercício. O foco dos tópicos do tema fisiologia do exercício envolvia bioenergética, a adaptação aguda e crônica ao exercício de força, flexibilidade e aeróbio. Nesse tema, a gente se aprofundava nos sistemas energéticos de ATP-CP, glicolítico e aeróbio. O estagiário tinha que entregar um trabalho não só de coerência escrita, mas também de raciocínio oral. Era importante ele falar das enzimas, era importante ele falar da fosfocreatina, do ciclo de Krebs. E quando a gente sentia que era hora, a gente estimulava o nosso estagiário a falar sobre treinamento desportivo. Periodização, macro, microciclo, princípios do treinamento desportivo, adaptação, individualidade biológica, o fator volume e intensidade. O cara não saía desse tema se ele não tivesse craque. Até porque, seguindo a lógica da progressão pedagógica, o próximo tema era grupos especiais. Então essa progressão pedagógica fazia todo sentido, porque a gente preparava a base para ele entrar em temas um pouco mais específicos. E quando a gente fala de grupos especiais, a gente está falando de obesidade, hipertensão, dislipidemia, câncer, fibromialgia, osteoporose, pessoas que necessitavam de cuidados especiais. E é lógico, não poderia deixar de faltar falar dentro desse programa de capacitação das patologias articulares. Hérnia de disco da coluna vertebral, lesão de ligamento cruzado anterior e posterior no joelho, lesão por esforço repetitivo, que é a famosa tendinite. Nesse momento do programa de estágio, que é quando o estagiário está mais evoluído, é muito interessante notar como é que ele muda o seu comportamento, como é que a maturidade vai influenciando a postura profissional desse cara. Você não precisa
precisa de uma estrutura fenomenal para fazer isso acontecer. Você não precisa de data show, você não precisa de tela, projetor, nada disso. Quantas vezes eu já não recebi trabalhos escritos no papel e na caneta? O importante era que o conteúdo oral tivesse alinhado com o conteúdo escrito. E o maior fruto de você inserir um programa de capacitação, um programa de estágio na sua academia, é que você vai atuar na formação do talento. Quando você forma um talento, você padroniza o atendimento da sua academia. Você cria uma cultura de aperfeiçoamento acadêmico. Você insere um programa dentro do seu negócio de controle da qualidade do atendimento ao cliente. Você elimina erros de contratação. Quantas vezes eu vejo empresas buscando do lado de fora do mercado profissionais que não se adaptam à metodologia do negócio, que duram ali 1, 2, 3 meses e não fazem uma menor diferença para o seu negócio. Quem falava muito disso era o Guardiola, na época que ele era técnico do Barcelona. Ele dizia que não estava interessado em títulos, mas sim formar talentos. Quando você tem uma política dessa, o maior vencedor não é o time, não é o técnico, é a plateia, é o público. No seu caso, são os seus clientes. Você cria uma cultura de valorização e reconhecimento profissional, porque todo mercado sabe que a sua academia é um celeiro de novos talentos. E o melhor de tudo, você não gasta dinheiro com isso. Você não tem custo para formar talentos. Existe aquela oportunidade de crescimento profissional que um programa de estágio dá. Você pode eleger alguém para ser ou o professor responsável pelo estágio ou um coordenador de estágio. E talvez a coisa mais gratificante de você inserir isso dentro do seu negócio é que você torna a sua empresa um objeto de desejo. As pessoas vão querer fazer parte do seu time. E isso dinheiro nenhum no mundo compra. Muito bem, esse era o tema que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha inspirado vocês em algum momento. Último recado, vou deixar todas as minhas mídias sociais aqui embaixo, inclusive o meu WhatsApp, porque se você quiser tirar alguma dúvida, quiser implantar isso dentro do seu negócio, me manda uma mensagem que vai ser um prazer conhecer o seu negócio e tomar um café com você.